Eu pilotei Harley por mais de uma década, mas essa aqui me pegou de jeito. Eu sou o Zé Caetano, esse é o Classic Man Ride e você vai entender por que essa Bonneville T120 Black A Rose me pegou de jeito. Fica aqui. E hoje eu vou contar como que eu troquei uma Harley Davidson Street Glide, a Blackberry, para uma Triumph Bonneville T120, a Rose. Não foi só uma troca de moto, foi uma troca de estilo, obviamente. E olha, essa história começou há bem mais de 10 anos, numa cidade que talvez vocês vão reconhecer. Vamos dar um passeio até lá. A minha estrada com as motos começa na minha adolescência, mas foi quando eu comprei uma Harley Davidson Sportster 883 Low que eu então entrei no mundo dessas máquinas super potentes, baixa, crua, visceral, e então passei a viver uma outra realidade de motos, né? Depois da Sportster veio a Fro, que era uma Dyna Super Glide, essa moto incrível, uma relação potência-peso dela, uma coisa desproporcional, uma moto muito doida. E eu fui customizando ela, primeiro deixei ela meio guidão alto e tal, depois ela virou uma Club Biker, guidão T-bar, carenagem, luz de LED embaixo do farol, ela ficou toda preta, muito bacana. Mas daí foi nesse momento que eu encontrei a moto que a Harley que eu sempre quis, na verdade, porque eu sempre quis ter uma Street Glide preto fosco. Não queria uma Ultra, porque eu achava que a Ultra era muito exagerado, aquele baú atrás, mas a Street Glide para mim era uma moto interessante, porque ela tinha os cases, eu podia levar meus equipamentos fotográficos, tinha o som, a carenagem, mas ao mesmo tempo ela mantinha esse estilo mais agressivo, né? A Ultra já era mais um grande ônibus, assim, a Street Glide já tinha uma cara mais agressiva. Então eu fui e troquei a Fro, né, a Dyna, pela Street Glide. Foi fantástico, moto dos sonhos, vivi mais de 6 anos com ela, percorri estradas muito legais com essa moto e foi muito bacana mesmo. Só que com o tempo eu comecei a sentir o peso dela, não só físico, obviamente, mas também o peso emocional. E daí eu quis procurar algo mais leve, algo que fosse mais meu, né, que não dominasse o cenário, mas que fosse um conjunto comigo. A semente da Rose foi plantada bem antes, como vocês viram, nas ruas de Roma. Uma cidade bacana, que eu trabalhei como jornalista de 2003 a 2010. E eu sempre que eu andava por aquelas ruelas lá, aquelas ruas apertadinhas, né, de Roma, principalmente no bairro do Trastevere, que é um bairro onde assim tem, vamos dizer, os melhores bares de Roma, um lugar bem clássico, bem interessante, eu sempre via as Bonnevilles lá estacionadas. Algumas antigas, carburadas ainda, outras novas, então eu sempre via algumas delas e elas se destacavam muito do mar de scooters que tinha em Roma, os famosos motorines, porque elas eram motos, não eram scooters, e elas tinham um ronco de motor que sobrepujava o som das scooters, então aquilo já chamava atenção, era muito legal. E depois ver aquelas pessoas, sei lá, os caras indo trabalhar usando terno, gravata, né, sapato, andando de Bonneville, aquilo era uma cena, no meio daqueles prédios antigos, aquilo era uma cena incrível. Então isso tudo ficou no meu imaginário. Aqui no Brasil, meu amigo Cláudio Perucci não me ajudava, porque vira e mexe ele virava para mim e falava: cara, larga essa Harley sua, pega uma Triumph. Eu ria, obviamente, né, fazia troça disso, porque harleiro convicto, né, então eu ficava com isso. Mas daí ele me convidou para um evento em São Paulo que é o Distinguished Gentleman's Ride. Acertei? Acertou! Obrigado! O famoso DGR, no ano passado, 2024, acho que foi no dia 18 de maio. E o evento foi no Museu Catavento, que é um prédio super clássico, antigo. E daí eu cheguei lá, 1.200 motos. Uma pancada de Bonneville estacionada uma do lado da outra. Aquelas pessoas em roupas distintas, né, em roupas finas, porque essa é a pegada desse rolê, né?
Então aquilo fez com que o meu imaginário voltasse para as ruas de Roma e eu passasse a curtir, ou seja, essa cena voltou com tudo na minha cabeça. Na semana seguinte fui na Austin Triumph em São José dos Campos, tinha uma T120 para test ride, peguei essa moto, liguei o motor e saí rodando naquelas grandes avenidas de São José dos Campos, eu conheço muito bem, e aquele ronco suave das suas 1.200 cilindradas high torque me pegou. Não era aquele trovão da Black Bear, né? uma Harley Davidson, um motor 103, Twin Cam, um escape esportivo Vance Hines, ou seja, não tinha aquele trovão, aquela coisa, né, visceral da Harley, mas aquela moto tinha alma, uma alma clássica, e aquilo tinha tudo a ver comigo. A Bonneville tem 236 quilos, 80 cavalos, então a relação peso-potência é muito legal, essa moto é muito ágil, o que me fez perceber que ela era tão ágil quanto um motorzão de 1.600 cilindradas, 1.700 da Harley. Controle de tração, aquecedor de manopla, enfim, uma moto ABS, uma moto completa com modernidades, mas ainda com aquele perfil de moto antiga, né? Farol redondo, tanque arredondado. Então isso casou muito comigo, fez ou seja, deu match, né? Como se fala aí nos aplicativos, né? E para mim a Bonneville T120 é mais do que uma moto, ela é essa máquina que me faz sentir aquela mesma epifania que eu tive lá na minha adolescência quando eu peguei pela primeira vez uma moto. E eu senti que aquela máquina podia me levar para qualquer lugar do mundo. E aí, o que você achou da minha jornada com a Rose? Se você tem uma história com clássicas modernas ou com a sua moto, deixa aqui no comentário, quero saber como que você vive a sua liberdade em duas rodas. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e ativar o sininho para você não perder o nosso próximo rolê. E se você quiser saber mais coisas sobre motos clássicas ou até sobre motos customs, cruisers, dá uma olhadinha também no meu outro canal, que é o Portal Gasolina. O link está aí na descrição do vídeo. Lá a gente fala sobre motos, cruisers, motos custom, enfim, a gente fala sobre moto. Esse canal, Classic Man Ride, a gente abrange mais um pouco. A gente fala sobre moto, sobre lifestyle, sobre literatura, enfim, Aqui a gente fala sobre a vida de um homem clássico. Então é isso. Eu sou o Zé Caetano, esse é o Classic Man Ride e essa aqui é a Rose, a minha clássica de alma livre. A gente se vê nos próximos rolês. Fique com Deus.